E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje o assunto é reino Monera. Vamos falar um pouquinho das bactérias e suas características. Estão prontos? Então vamos lá. Então os reinos são modos classificáveis, modos taxonômicos. Para que eu faça parte de um reino, eu tenho que ter um conjunto de características que me permitam ocupar esse reino. Então, quais são as características para fazer parte do reino Monera? Basicamente, eu tenho que ser um indivíduo unicelular, procariótico, ou seja, eu não posso ter núcleo. Eu posso ser um indivíduo tanto autotrófo como heterótrofo, ou seja, um ser unicelular muito simples. Mesmo assim, tendo essas classificações, acaba acontecendo uma questão interessante, porque dentro dessa classificação eu tenho dois grupos grandes de indivíduos. Eu tenho as eubactérias, que nós chamamos de bactérias verdadeiras, e eu tenho as arqueobactérias, que são aquelas bactérias que vivem em ambientes mais inóspitos, como os zonas termais, os mares e daí por diante. Esses indivíduos deveriam estar caindo sempre na classificação das bactérias. Só que surge um problema. Quando eu faço uma classificação filogenética, como você pode observar aí nessa figura, as arqueobactérias elas ficam muito mais próximas no DNA das bactérias verdadeiras do que das eubactérias. Por isso, dentro do meio taxonômico, eu acabei criando os domínios. O que é que são os domínios? São classificações acima dos reinos. Então eu vou ter o domínio das eubactérias, vou ter o domínio das arqueobactérias, fazendo com que as bactérias teoricamente não tenham nada a ver com as bactérias, e aí eu tenho o domínio dos eucariontes, ou seja, em vez de eu ter apenas dois grupos, procariontes e eucariontes, na verdade eu tenho três grupos: eubactérias, arqueobactérias e eucariontes, sendo que as arqueo e as eubactérias fazem parte do grupo dos procariontes. Como eu falei anteriormente, eu vou ter bactérias autotróficas, e aí é um exemplo, as cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese, basicamente, e essas bactérias que fazem fotossíntese, elas tem três tipos de pigmentos fotossintetizantes. Ela tem a clorofila A, que pega o comprimento de luz verde. Ela tem a ficocianina, que pega o pigmento azul. E eu tenho a ficoeletrina, que pega o pigmento vermelho. Mas, Ítalo, por quê? Porque como ela está nos mares e nas águas, a difração da luz, quando ela chega na água, é maior do que a do solo. Consequentemente, eu vou ter um maior prisma de luz e eu não posso me estar restrito a apenas um tipo de feixe de luz. E até mesmo porque eu posso estar em outras profundidades. Quanto mais profundo, mais difícil chegar à luz. Então eu tenho que aproveitar toda e qualquer luz que chega nesses locais. E aqui eu tenho as bactérias heterotróficas, aquelas que têm que se alimentar de alguma coisa para poder sobreviver. Essas bactérias elas podem ser classificadas em vários grupos, mas aqui nós vamos analisar um pouquinho cada característica dela. Essas bactérias, a grande maioria, tem uma cápsula. Essa cápsula protege a bactéria dentro do meio ambiente, e ligado nessas cápsulas eu tenho os flagelos ou cílios ou fibras que permitem a locomoção dessa bactéria. Então esses flagelos, cílios e fibras acabam ajudando essa bactéria a se movimentar, principalmente no meio líquido. Abaixo dessa cápsula tem uma parede celular, que ela ajuda a bactéria a combater os processos de osmose. Se o meio está hipertônico, se o meio está hipotônico, então a variação de água dentro desse sistema celular é muito melhor no indivíduo que tem parede celular. E aí eu posso classificar essa bactéria em dois grandes termos: bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas.
Na verdade, eu tenho outros tipos de bactérias, mas as bactérias relacionadas a patologias, na sua grande maioria, 99%, elas são bactérias de parede celular gram-positiva ou gram-negativa. Que classificação é essa? Foi feita por um biólogo chamado Gram. E esse biólogo ele usou corantes roxo e azul para pigmentar essas bactérias. Ele viu que cada tipo de parede celular fica corado com uma cor diferente e pode ser observado ao microscópio. Bactérias que têm na sua parede celular cerca de 90% de peptídeo-glicanos, ou seja, proteínas mais açúcares, são classificadas como bactérias gram-positivas. Bactérias que têm na sua parede celular 90% de lipopolissacarídeos são classificadas como gram-negativa. Observe a foto. Membrana plasmática, eu tenho aqui uma parede de peptídeo-glicano, então eu tenho aí uma gram-positiva. Eu tenho membrana plasmática, peptídeo-glicano, pouquinho de peptídeo-glicano e lipopolissacarídeos em cima, eu tenho uma gram-negativa. Sim, Ítalo, que isso altera tudo. O tipo de antibiótico que você usa para combater essa bactéria depende do tipo de parede celular que ela tem. Você pode estar tomando um antibiótico, não está resolvendo, porque o antibiótico que você toma não combate bactéria com aquele tipo de parede celular. Por isso que os antibióticos atuais, eles geralmente são gram-aspecto, não é grande, é gram, ou seja, ele combate bactérias tanto positivas como negativas. Antigamente você fazia culturas de bactérias numa plaquinha de pedra, colhia da garganta e colocava numa placa para saber qual era o tipo de bactéria, para entender qual era o tipo de parede, para indicar um antibiótico. Hoje não precisa. O médico vê, olha ali, não, tomei esse antibiótico, porque ele sabe que aquele antibiótico vai combater qualquer tipo de parede celular. Eu tenho aí a membrana plasmática, como toda célula tem membrana plasmática. Dentro tem um citoplasma, esse citoplasma eu vou ter ribossomos ligados à síntese proteica. Posso ter mesossomos, que são invaginações da membrana que imitam mitocôndrias, ou seja, futuramente seriam as mitocôndrias das células eucarióticas. Eu também vou ter aí dissolvido no citoplasma o DNA da bactéria, o DNA bacteriano. A região onde esse DNA vai estar é chamada de nucleóide. E na verdade eu tenho ali observável 3 tipos de DNA. Eu tenho o DNA bacteriano, que é um DNA circular sem a presença de estonas, ou seja, ele não é espiralizado, ele não é altamente condensado e nem precisa, porque a quantidade de DNA e o tamanho dele é pequeno, não tem como eu organizar um grande DNA se eu não tenho núcleo, eu não tenho estonas, então vai ser um DNA pequeno. E eu também tenho DNAs circulares chamados de plasmídeos. Eu tenho o plasmídio do tipo E, que é ligado a um tipo de reprodução chamado conjugação, e eu tenho os plasmídeos tipo R, que está ligado com a aprendizagem de antibióticos, que nós vamos conversar já já. Morfologicamente, eu posso classificar as bactérias pelo formato da célula. Se a minha célula é circular, eu tenho um tipo coco, ou seja, bactérias que têm formato circular e formam um círculo, 2 círculos, formam um cacho de uva. O Staphylococcus aureus é uma bactéria perigosíssima ligada a infecções hospitalares. Eu tenho aquelas bactérias em forma de bacilo, de bastão. Eu posso ter bactérias como um bacilo simples. Eu posso ter um dibacilo. Eu posso ter um streptococcus de bacilos, um cordão de bacilos. E eu vi esse nome, do leite, né? Lactobacillus, exatamente. Bactérias do leite, elas têm formato bacilar. E essas bactérias são boas para a flora intestinal, já que você tem bactérias simbióticas no teu intestino delgado. E eu tenho aquelas bactérias em forma de vírgula, que é o Vibrião colérico. Eu tenho aquelas bactérias em forma de espiral, que são os espirilos. Ou seja, eu tenho bactérias com vários formatos diferentes. Vamos falar um pouquinho aí da
reprodução bacteriana, né? Basicamente eu tenho dois tipos de reprodução. Eu tenho aquela reprodução assexuada e eu tenho aquela reprodução sexuada. Então, como é que eu posso fazer uma reprodução sexuada se a bactéria não tem órgão sexual? Não entenda por esse lado. Fazer reprodução sexuada quer dizer que houve troca de material genético. Não precisa de órgão sexual para fazer reprodução sexuada. Já as que fazem assexuada quer dizer que não houve troca de material genético. Por exemplo, na cisparidade ou bipartição ou divisão binária, todos esses nomes para explicar o mesmo fenômeno, eu tenho uma célula bacteriana, como você pode observar na foto. Essa célula tira uma cópia do seu DNA e ao tirar uma cópia do seu DNA, ela duplica o seu citoplasma e eu passo a ter duas bactérias iguais. Vantagem: eu consigo ocupar um local rapidamente. Em 2 dias eu tenho ali 2 milhões de bactérias naquele local. Então eu infecto uma garganta e vou tentar matar o indivíduo pela multiplicação. Desvantagem: todas as bactérias são iguais, não há variabilidade genética. Consequência disso: se você encontrar um antibiótico que condiz com aquele tipo de indivíduo, que mata aquele tipo de indivíduo, ele vai matar todos os indivíduos ali localizados. Reprodução sexuada por conjugação. Simples. Basicamente, no DNA das bactérias tem um fator chamado fator F. Esse fator pode ser F+, você ter esse fator, ou você pode ser classificado como uma bactéria fator F-, não ter esse fator. O que é que as bactérias F+ fazem? São capazes de criar um prolongamento chamado pilissexual. E esse pilissexual é capaz de dar para outra bactéria, em geral uma bactéria F-, um pedaço de DNA plasmídico do qual ele aprendeu alguma coisa. Então, bactérias F+ dão informação para bactérias F- por meio de uma reprodução sexuada, porque houve troca de material genético, de plasmídio, de DNA. Então, eu dou para aquela bactéria uma informação nova. É um tipo de reprodução chamado conjugação. Eu tenho uma reprodução chamada transformação, que basicamente é o seguinte: quando você toma um antibiótico, né, o médico sempre prescreve aquele antibiótico por 7 dias, vamos supor. Nos primeiros 3 dias você vai matar logo as bactérias fracas. Até o 5º dia você mata as bactérias que têm uma força mediana. E no 7º dia você conseguiu matar as bactérias mais fortes. Então o que pode acontecer? Quando você começa a tomar um antibiótico, você vai logo matando as fracas. Só que aquelas fracas tentaram combater aquele antibiótico. Consequência: geraram pedaços de plasmídios tentando se livrar daquele tipo de antibiótico. Se elas morrerem por lise, a parede celular for rompida por conta daquele antibiótico, pedaços de DNA dessa bactéria vão se espalhar pelo seu corpo. Uma bactéria mais forte, mais resistente, que iria morrer lá no 7º dia, ela pode acabar pegando um pedaço dessa bactéria que já morreu, incorporando esse pedaço ao seu DNA. E caso você não tome o antibiótico correto, lá para o 5º dia você parou de tomar o antibiótico, e aí o que vai acontecer? Essa bactéria ela vai ter agora uma nova informação, e caso você volte a tomar aquele antibiótico, essa bactéria não vai mais morrer com aquele antibiótico, porque ela aprendeu a se defender. E por último eu tenho aí a reprodução chamada de transdução. Que reprodução é essa? É quando você pega e troca pedaços a partir de um agente viral, por exemplo. Você vê aí um bacteriófago que está infectando uma bactéria. Esse bacteriófago injetou nessa bactéria o seu RNA, foi transformado em DNA, foi incorporado ao DNA da bactéria. Quando essa bactéria morreu, foram liberados novos vírus. Esses vírus levaram tanto o seu RNA como pedaços de DNA de outra bactéria, e quando esses vírus foram infectar novas bactérias, eu acabei recolocando naquela nova bactéria um pedaço da bactéria antiga. Se essa bactéria não se romper por conta da infecção
desse bacteriófago, eu vou ter aí uma bactéria que foi acrescido a ela um DNA de uma outra bactéria, ou seja, foi feita aí uma reprodução, não é bem uma reprodução, mas é um enxerto de novo material genético. Por último, nós temos a esporulação, que não é bem uma reprodução, mas é uma característica de os indivíduos bacterianos. Quando a gente for falar de bacteriose, nós vamos acabar falando de uma doença chamada botulismo, causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que tem a capacidade, por exemplo, de fazer esse método chamado esporulação. Quando uma bactéria ela observa que o ambiente está começando a ficar desfavorável para ela, ela desidrata, forma um cisto. Esse cisto desidratado pode ficar no ambiente por anos. A partir do momento que a bactéria vê que aquele ambiente voltou a ser favorável, o que é que ela faz? Ela se reidrata e novamente volta a viver aí a partir daquele cisto que estava praticamente morto. Não é uma reprodução, mas é um meio de precaução. Era como se eu tivesse ali me congelado, uma criocinese e voltado depois de muito tempo. Nutrição bacteriana, né? Nós temos aí bactérias autotróficas, que tanto podem fazer quimiossíntese quanto fotossíntese, e eu tenho bactérias heterotróficas, que podem fazer tanto a opção aeróbica, ou seja, fabricar energia a partir de moléculas com oxigênio, e isso faz com que eu quebre o açúcar com oxigênio e isso me gere mais energia, como também eu tenho aquelas bactérias anaeróbicas que não utilizam o oxigênio para queimar açúcar e consequentemente vai gerar menos energia. Mas também eu tenho os casos daquelas bactérias facultativas. Tem oxigênio? Beleza, eu faço o processo aeróbico. Não tem oxigênio? Beleza, eu faço o processo anaeróbico, que seria o processo fermentativo. Vamos falar um pouquinho da interação das bactérias com a humanidade, né? Nós temos várias interações. Em algum momento de algumas aulas nossas, nós vamos explicar essas interações em mais pormenores. Como você pode observar na figura, uma dessas interações é exatamente o ciclo do nitrogênio, né? Bactérias nitrificantes, elas conseguem fazer com que o nitrogênio ele passe por um processo de rearranjamento e acabe sendo incorporado ou em tubérculos ou em nódulos, ou seja, ele acaba dando uma fonte de nitrogênio para as plantas conseguirem sintetizar proteína, já que planta não come proteína diretamente, ele necessita dessas bactérias indiretamente ou diretamente para poder fixar dentro do seu processo de nitrogênio. Eu tenho bactérias que elas fazem uma associação mutualista com o nosso intestino, no caso as bactérias da flora intestinal, e acabam fabricando, por exemplo, vitamina K, essencial para o processo de coagulação sanguínea. Sem vitamina K, sem esse tipo de simbiose, nós não conseguimos fazer com que as plaquetas façam realmente o seu papel, muito importante para o ser vivo. Outro exemplo são a relação alimentícia com os humanos, né? Na figura você pode observar aí dois tipos de produtos que nós temos o costume de comer, né? Um desses produtos aí é o leite ou o iogurte. Lá tem bactérias lácteas. Essas bactérias lácteas, quando são estimuladas corretamente, elas conseguem fazer vários subprodutos nutricionais a partir do leite. Então os lactobacilos fazem as fermentações lácteas. E também alguns tipos de bactérias do gênero Acetobacter fazem a fermentação acética, fazem vinagre. Também tem bactérias que fabricam bebidas alcoólicas, mas em menor quantidade, né? Geralmente as bebidas alcoólicas são responsabilidade aí dos fungos. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre bactérias. Na próxima aula nós vamos falar de bacterioses, doenças causadas por bactérias. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Então, bom dia.